Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia para vocês, queridos. Estamos mais uma vez juntos nessa manhã de domingo para estudarmos a palavra do Senhor. Nós vamos continuar hoje, não é, Alan? Isso. Não deu para a gente terminar na aula passada sobre o lugar santo. Então hoje a gente vai estar terminando aí. Vamos estar falando sobre o altar de incenso, verdade? Sim, é o terceiro item dentro do Santo dos Santos, Não, do lugar santo. do lugar santo, que ficou faltando para a gente poder trabalhar. Quais são os outros dois itens, pastor? Só para o pessoal que está em casa lembrar. O primeiro item, né, que fica à direita, na verdade, de quem estava entrando no tabernáculo, a mesa dos pães, e à esquerda, a menorá, o candelabro, que junto com o altar de incenso formam os três itens, os três móveis do lugar santo, e a cortina também, que separava o lugar santo dos santos, também pertence ao lugar santo, na verdade. Nós vamos estar falando sobre isso também, ok? Vamos orar, vamos pedir a Deus aí que venha nos abençoar nesta manhã com a revelação da sua palavra. Pai, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos a ti por essa manhã, por esse tempo que tu nos proporciona de estudo da tua palavra. Agora queremos pedir, Senhor, que tu venha estar conosco, tu venha, Senhor, abrir o nosso coração, a nossa mente e trazendo a revelação, Senhor, daquilo que está no teu coração para nós nesta manhã. Que venhamos, Senhor, aprender, que venhamos crescer no conhecimento da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a mim, ao Alan, que estamos aqui, a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão agora também, Senhor, participando dessa aula. Que a tua graça, Senhor, seja sobre cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Ok, queridos. Então vamos lá. Vamos estar falando hoje sobre o Hap Mimi Misbah. Que é isso? Altar de incenso. E o que era esse altar de incenso? Aonde ele ficava? Para que servia? Nós vamos então estar falando sobre isso agora. Então vamos lá. Como já disse, de um lado ficava a mesa dos pães, do outro lado ficava a menorá, e quando a pessoa andava um pouco mais para frente, já bem na divisão do lugar santo com o santo dos santos, tinha ali o altar de incenso. O altar de incenso, ele era quadrado, ele tinha um côvado de largura por um côvado de comprimento, né, quadrado, mais ou menos 45 por 45, e dois côvados de altura, ou seja, 90 centímetros de altura. Vai aparecer para vocês aí a imagem, né, do altar de incenso, para vocês terem uma noção de como era esse altar de incenso. Ele também era feito de quê, Alain? Madeira de acácia. Revestido de? Ouro. Eu quero ver o dia que você vai explicar isso. Cara, tem... Vai ser hoje ainda não? Não, hoje não. Vai ficar para a próxima aula. Mas na próxima você vai falar. Vou falar. Então tá bom. Tô jogando para cima do Alan, gente. Ele vai explicar isso aí. Tanto que a gente fala de madeira de acácia e de ouro, que simbolismo que tá nisso aí. Você vê que tem muitos utensílios aqui, né, de adoração a Deus, de culto a Deus, que é feito de madeira de acácia. Isso tem um porquê. Existe toda uma simbologia por detrás disso aí, mas vai ficar, né, para a aula que vem, vou deixar adiantando, né, até a Arca da Aliança era feita de madeira de acácia revestida de ouro. Vamos lá. Esse altar ele foi feito, foi fabricado para queimar incenso em cima dele, para queimar essas essências que eram fabricadas conforme Deus pediu a Moisés, conforme ordenou a Moisés para que os perfumistas de Israel fizessem, ok? Essas especiarias aromáticas, elas que foram ordenadas por Deus para que fosse queimada ali no altar de incenso, era o estoraque, a ônica e o gálbano, ok? Essas especiarias, elas têm um simbolismo muito grande para aquela época, para aquele povo, e também isso é válido até nos dias de hoje. Se você se lembra, no domingo passado eu preguei sobre isso, eu falei sobre essas essências, mas eu falei num tom de pregação, num tom profético. Eu quero trabalhar isso aqui hoje
como um estudo. Nós vamos entrar um pouquinho nisso aqui e nós vamos entender melhor. De repente você vai até conseguir entender melhor do que eu falei na semana passada, né, no domingo, sobre essas 3 essências. Vamos lá. A primeira essência que Deus pede, ordena, para que fosse queimada nesse altar de incenso, era o estoraque. O estoraque é uma palavra hebraica que significa gotas, pingos. Ela era uma árvore não muito grande, uma árvore pequena. Imagina aí mais ou menos um pé de pinha, um pé de maçã, mais ou menos um tamanho desse. E ela era oriunda da Ásia. Ela não era oriunda dali de Israel, mas ela era muito cultivada na área de Israel. Era uma especiaria asiática, mas os judeus eles cultivavam ela. Os israelitas usavam ela para especificamente essa parte do culto. Isso. Né? Por que Deus pede essa, vamos dizer assim, essa planta, essa essência específica? Deixa eu te explicar uma coisa. Essa árvore, que significa pingo, estoraque, ela exalava, ela brotava de forma muito espontânea de dentro dela, como se fosse gotas de água. Era uma planta que, vamos dizer assim, nos dias de hoje, uma planta que chorava. Era uma resina aromática que brotava dela de forma espontânea e ela pinga. O tempo todo ficava pingando. E essa gotinha que exalava dela de forma espontânea, quando ela batia no chão e ela estourava, vamos dizer assim, esse pingozinho, né? Ela soltava um aroma fantástico, muito bom. Isso nos ensina algumas coisas sobre a nossa oração a Deus, como também sobre a adoração, como nosso estilo de vida, como eu falei no domingo. Mas, de forma especial aqui, eu quero trazer hoje para o lado da oração. Essa planta que exala esse aroma, essa gota espontânea, e Deus pede para que esse algo que sai espontâneo dessa árvore que tem vida seja levada para o altar de incenso para ser queimada. Isso vai trazer para nós um significado dentro da nossa oração de espontaneidade. Ou seja, a nossa oração a Deus, ela deve ser espontânea. Nós estamos falando do tabernáculo, nós estamos falando de um sacerdote que entra num lugar para cultuar a Deus, para orar a Deus, para estar ofertando essas essências a Deus, para estar ali orando, para estar em comunhão com Deus. Então, quando Deus fala, toma da estoraque, essa planta que emite esse aroma de forma espontânea, sabe o que isso dizia para os judeus naquela época? Dizia para aquele povo que estava caminhando no deserto naquela época: olha, para você se achegar a Deus em oração, para você orar, para você estar no lugar santo, mais diretamente ao sacerdote, você deve ter uma vida de oração espontânea. Então, o aroma que Deus vai inalar, ou melhor dizendo, o aroma que Deus quer inalar nos céus, que sai desse altar de incenso, é um aroma de uma oração espontânea. Compreende, Alain? Sim, chega até Deus como uma oferta de aroma suave, uma oração espontânea, né? É isso aí. E a gente começar a estudar um pouquinho alguns personagens da Bíblia, nós vamos chegar em Daniel. Daniel, ele era um homem de Deus, que ele
fazia algo muito espontâneo. Ele determinou isso para ele e ele fazia isso todos os dias de forma espontânea. Ninguém pediu, ninguém mandou, ninguém obrigou, mas ele orava a Deus 3 vezes por dia. E quando falaram para ele, Daniel, você não pode mais fazer isso, ele, de forma espontânea, porque ele queria, porque ele tinha prazer de orar ao Senhor, ele continuou orando ao Senhor 3 vezes ao dia. Alertaram a ele. Daniel, se você continuar fazendo isso, vão te jogar na cova dos leões. Você vai morrer. E ele continua fazendo as suas orações de forma espontânea. É verdade que ele foi pego, jogado na cova dos leões, mas também é verdade que ele não sofreu mal nenhum. Por Ele quê? ficou intacto, né? Por que isso? Porque ele era um homem que orava a Deus de forma espontânea. Ele tinha prazer em falar com Deus, ele tinha prazer em estar na presença de Deus. Eu creio que o aroma que sai de Daniel, fazendo uma tipologia aqui, uma alusão, uma alusão aqui, é que Deus inalava o perfume da espontaneidade. Espontaneidade, acho que é espanhol. Que sai da oração da vida de Daniel. Amém. Nós precisamos nos aproximar a Deus e levar uma oferta diante de Deus de uma oração espontânea. Pastor, o senhor me Amém? permite fazer um comentário sobre Sim. essa questão de Daniel? Porque se a gente for parar para analisar o contexto que Daniel estava inserido, ele era cativo na Babilônia, né? Embora ele tivesse um prestígio, né? Fosse ali o chefe dos caldeus, dos magos, mas ele estava cativo em Babilônia. E mesmo assim ele tinha um ato de fazer oração espontânea, né? E às vezes a gente cai no erro de achar que não, peraí, a igreja é o lugar da gente fazer as nossas orações. E a gente está vendo aqui que Daniel estava num lugar, né, que mais se diferenciava possivelmente, né, de um lugar de culto, de um lugar de adoração ao Deus dos israelitas, ao Deus dos judeus. E um outro aspecto muito importante dessa oração espontânea é a questão de que os fariseus, se a gente for ler no Novo Testamento, Jesus ele confrontava os fariseus dizendo, né, vocês pensam que pelo seu muito falar, pelas suas vãs repetições, vocês pensam que vocês serão ouvidos? Né? Deus ele não quer isso. Deus ele quer uma oração sincera, uma oração espontânea. Né? Não adianta você ficar 1 hora repetindo coisas ali na hora da sua oração com a mente sei lá onde. Né? Então é isso que Deus espera de nós em relação à questão, né, da oração espontânea. Então, resumindo, o storak significa gotas, pingos espontâneos que saía desse arbusto, que exalava um aroma muito agradável e que Deus fala para Moisés, Moisés, eu quero esse aroma no altar de incenso. Eu quero sentir esse cheiro que sai da oferta do homem antes que ele se achegue propriamente dito a mim, que o próximo passo era entrar no Santo dos Santos. Então, a nossa oração, queridos, tem que ser espontânea. Deus vai se agradar da nossa oração quando a nossa oração for uma oração espontânea, como o Alan explicou aqui. O segundo aroma, né? Dentro ainda do altar dentro do altar de incenso, que Deus pede para ser queimado nesse altar, é a ônica. Você quer falar sobre a ônica, Alan? Posso falar. Pode falar? Não tem nenhum problema, não. Então vamos lá. Bom, a ônica, ela era uma espécie, né, ela vinha de um molusco marinho, e o interessante é que esse molusco, ele vivia, né, o habitat natural dele era em águas muito profundas. Né, águas profundas. E nas conchas, né, desse molusco, é como se fosse uma ostra, né? É uma ostra, eles tiravam o ostra. bichinho e a ostra em si, aquilo ali é que... E aproveitavam essa concha, né, dessa ostra. E ela era formada por membranas que tinham aromas, né? E aí eles queimavam essas conchas, né? Essas conchas queimadas, elas exalavam um aroma
suave e duradouro. Era um aroma que permanecia ali no lugar santo, né, por muito tempo. Ele era um aroma duradouro. E aí vem um aspecto da oração em relação a isso, que é a questão da profundidade, né, e sinceridade da oração. A nossa oração ela precisa ser profunda. Você deve buscar, né, de todo o coração o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ou seja, sem reserva, né? Tem que ser uma entrega total. Não adianta você querer se esconder de Deus, porque Deus ele sabe quem é você ali na sua essência. Então, por isso a sua oração ela deve ser profunda. Você realmente rasgar o seu coração, não as vestes, né, pastor? Exatamente. Não o externo, mas aquilo, o interno. Aquilo que está dentro de você. Então, esse aspecto aqui, né, do altar do incenso, esse tipo de aroma aí causado pela ônica, aponta para isso, para uma oração profunda, aquela oração que vai agradar a Deus. Teve alguém na Bíblia que orou tão profundamente que aconteceu um negócio curioso. Sim, né? mas deixa eu falar uma outra coisinha aqui antes, Alain. Não só a nossa oração, mas todo o nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida que venha buscar a Deus a cada dia mais, de forma mais profunda. Já diz o texto de Ezequiel, não, é Jeremias, que vai dizer que as águas, né? Perdi o texto aqui agora, não me lembro. Acho que é Ezequiel mesmo. Ezequiel, que é águas nos artérios, água no joelho, água nos lombos. Enquanto nós estamos em águas rasas, nós temos o controle. Mas quando nós estamos em águas profundas, nós perdemos o controle. Aí é com Deus agora. Aí é com Deus. O que Deus falou? Vai na profundeza do mar, lá onde você não vai ter controle nem da sua respiração. Vai lá, busca essa ônica e oferece esse algo que é das profundezas sobre o meu altar de incenso. O que Deus está dizendo aí para Moisés, para o povo daquela época, para mim, para você hoje, é o seguinte: não tem como ter um nível de relacionamento comigo com águas no tornozelo. Eu quero que você se entregue totalmente. Eu quero que você, vamos dizer assim, né, se jogue de corpo e alma, tem essa expressão que dizem, né? Na minha presença. Porque quando nós nos entregamos de forma profunda a Deus, esse é o odor, esse é o aroma que Deus deseja sentir. A nossa vida entregue totalmente a Ele. Por isso que Deus pede, pega a ônica, o símbolo de algo profundo, e coloca no altar, porque eu quero sentir esse cheiro. E aí a gente observa também que tem uma relação com o mandamento que Jesus nos deixa, né? Buscar o Senhor teu Deus de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Então isso aponta realmente para o aspecto de uma oração profunda. Mas diz aí que você estava dizendo antes, que tem um exemplo na Bíblia aí de uma oração profunda. Eu acho que é profundinha, não é muito profunda. Não sei. Ele orou tão profundo que o suor se transformou em sangue. Uau. Então eu não sei se isso eu não sei se está bom esse nível de profundidade para você. É por aí. Mas isso, pelo menos, eu não cheguei nesse nível de orar desse jeito. Você está falando de Jesus no Getsemane? Estou falando de Jesus no Getsemane. Ele deixou os seus discípulos, falou, vigiem aqui que eu vou orar. E ele chega lá e ele começa a orar. E ele ora de forma tão profunda ao Pai que ele soa gotas de sangue. Queridos, olha o exemplo que nós temos aqui. Não é isso, Alain? Sim. Profundeza, estarmos buscando a Deus verdadeiramente com todas as nossas forças, ok? Ainda existe um outro aroma, né? Algo que Deus pede a Moisés que seja queimado sobre esse altar de incenso, que é o gálbano. O gálbano, em hebraico, essa palavra significa quebrantamento. É profético, então. É profético. O gálbano é uma planta. É uma planta sempre verde, sempre bonita, com muitos canais oleríferos. Também vai aparecer a imagem para vocês aí, né? Esqueci de dizer antes, mas está aparecendo a imagem
de cada uma dessas essências aí para você, de cada uma dessas plantas e também da ônica. E aí você pode ver o gálbano, que na pontinha deles ele tem várias coisinhas aí, meio amareladinha, meio verdeado aí, que são os canais oleríferos que saem do gálbano. Mas se você for lá no gálbano, Alan, pegar naquelas pontinhas dele ali, um pouquinho daquilo, fazer assim, cheirar, ou cheirar a planta, sabe que você vai sentir cheiro, sabe de quê? De nada. De nada. Vai sentir cheiro de nada. Se você pegar esse gálbano e você colocar num pilão e você socar, triturar e cheirar, sabe que você vai sentir cheiro? De nada. Ah, não? Não, de nada. Pensei que eu ia conseguir. Aí você pega aquilo ali e começa a torcer. Torce, vai sair um caldinho dali. Só torcendo. Só torcendo. Esse caldinho tem cheiro, sabe de quê? Melhor aroma do mundo. De nada. É sério. Aí esse bagaço que tá aí, você coloca na moenda. E aí você vai triturando ele todinho, quebrando. O processo é longo, né? O processo é longo. Quebrando todos... qualquer vestígio de coisa aí que ainda possa sair dali, triturando tudo. Depois que sair tudo, fica aquele bagaço seco, você não precisa nem chegar perto para cheirar. Vai ter um dos aromas mais atraentes de toda o Oriente Médio daquela época. Era um cheiro fantástico. Aí isso aí vai nos ensinar uma coisa. Deus fala assim, ó, o odor que eu quero sentir na minha presença é de um coração quebrantado. Exato. Porque de uma vida quebrantada eu me alegro. Porque de uma vida quebrantada verdadeiramente vai sair uma pura adoração. Vai sair uma adoração, uma oração que não é da boca para fora, mas que flui de dentro de nós. É a própria essência, né? É a própria essência da oração. Entendeu? Então o gálbano, ele representa o quebrantamento. A nossa vida, a nossa oração, a nossa adoração a Deus deve ser de forma quebrantada. Não podemos nos chegar diante de Deus de forma arrogante, achando que nós podemos, que nós temos e que nós somos. Não pode ser isso. A Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não rejeita. Uma oração deve ser com o nosso coração quebrantado, humilhado perante o Senhor. Tem um exemplo na Bíblia de uma mulher que ela orava com o coração tão quebrantado, mas tão quebrantado, que um sacerdote passou perto dela, falou que ela estava bêbada. Achou até que ela tinha bebido vinho, né? Quem é essa mulher lá? Essa mulher é Ana, que na minha opinião é uma das histórias mais bonitas de quebrantamento na Bíblia, é o que se passa com Ana, porque ela desejava muito ser mãe e ela não podia, né? Então ela via sua rival, a outra esposa, né, do seu marido, engravidando, e ela, que era mulher amada mesmo por ele, né, não conseguia gerar filhos. E aí ela teve um dia que eu acredito que ela deve ter pensado assim, agora chega, não, eu vou para o templo e lá eu vou me despedaçar diante de Deus, eu não quero nem saber o que vai acontecer comigo. E o interessante, pastor, né, o senhor chegou a citar o Salmo 51, né, versículo 15 ao 17, vou ler o finalzinho, né, aqui do 17, ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Você vê que Ana, ela estava tão quebrantada que ela não conseguia nem falar. Ela ficava ali mexendo os lábios, mas sabe o que é interessante? Deus ouviu a oração dela. Deus ele não está preocupado, né, em certos momentos em ouvir palavras. Ele quer ouvir aquilo que está saindo do coração quebrantado. Ela não precisou nem falar palavras, ela orava com o coração e Deus ouviu a oração dela. Mas eu acredito que se Deus ouviu a oração de Ana, Ele ouve a nossa oração quando a gente se encontra quebrantado também. E ali ela recebeu a palavra de conforto, né? O sacerdote, né, Eli, no caso, na época, né, virou e falou assim, vai-te em paz.
e que Deus te conceda o a desejo do tua seu petição, coração, né? O né? desejo ali do teu coração. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Quando Ana saiu dali, o semblante dela já não era mais o mesmo. Então vamos lá. Então Deus pede para colocar o gálbano sobre o altar, porque o que ele quer inalar é um odor que parte do quebrantamento. Um coração quebrantado, como o gálbano aqui quebrado, né? Ele exala um odor muito bom. Da mesma forma, um coração quebrantado exala para Deus um odor que agrada o coração dele. É verdade. E quando nós agradamos o coração de Deus, como Ana agradou o coração de Deus, com o seu quebrantamento, um milagre é gerado na nossa vida. Chegou até Deus como um aroma suave, né? Aquilo que ele queria aspirar. E aí Deus né? libera o milagre Inspirar, para a né? vida Na dela. verdade. Não é verdade? Exatamente. Então, queridos, sendo assim, a nossa oração, a nossa vida, a nossa adoração, ela deve ser espontânea como o estoraque. Ela deve ser profunda como a ônica. Ela deve ser quebrantada como o gálbano. Verdade. Ou seja, nós vamos ter o exemplo de Daniel, do próprio Jesus e de Ana. Misturado esses três aromas, vamos dizer assim, espontaneidade, quebrantamento e profundidade, é o que Deus deseja inalar da terra. Exatamente. O altar de incenso estava na terra. Deus fala, eu quero sentir eu quero inalar o odor de espontaneidade, de profundidade e de quebrantamento. Nós precisamos ter uma vida, um estilo de oração de espontaneidade diante de Deus, de profundidade com Deus e de quebrantamento diante de Deus. Verdade. Consegue agora, então, entender o que precisa fazer, ou seja, melhor dizendo, como deve ser o nosso estilo de vida para poder entrar na presença de Deus? Isso tudo a gente está trabalhando um pré-requisito para entrar no Santo dos Santos. Né? Nós já falamos da mesa dos pães, falamos da menorá e agora nós estamos falando aí do Santo dos Santos. Do altar de incenso, que é para entrar no Santo dos Santos. Mas vamos lá. Tem uma tipologia aí, Alan, desse altar de incenso. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa tipologia. Esse altar de ouro, ele aponta para quem? Ele aponta para onde? De madeira e de ouro. Para onde que isso aponta? Então, assim como os pães asmos e a menorá, que foram os dois elementos, né, que a gente trabalhou na aula passada, apontavam, né, tipologicamente para Cristo, para Jesus, a mesa do altar do incenso também apontava para Cristo. Né? Então, tipologicamente, isso apontava para Cristo, por quê? Porque o sacrifício dele na cruz chegou até Deus como uma oferta de aroma suave, como uma oferta de aroma agradável. E, além disso, agora ele vive para interceder por nós. Porque a palavra de Deus ela vai falar que as orações do Filho são sempre agradáveis ao Pai. A oração do Filho agrada ao Pai. E Jesus ele vai falar isso lá em João, capítulo 11, versículo 42, né? Ele vai dizer, eu bem sei que sempre me ouves, né? Então ele vai falar, ele vai afirmar ele vai dar essa declaração na palavra, interessante na Bíblia. que Jesus ele diz isso prestes a fazer um dos maiores milagres que ele já fez. Ele fala isso ali na porta do túmulo do seu amigo Lázaro, não é isso? Está narrado lá em João 11. Exatamente. Ele olha para o Pai e diz, Senhor, meu Pai, eu sei que tu me ouves. O contexto era de morte, mas a oração do filho que agrada ao Pai pode mudar todo o contexto, né? Ainda tem um pouquinho mais aí sobre essa questão da tipologia aí, que é sobre o ministério sacerdotal. Da oferta de sacrifício agradar a Deus,
também tinha a questão da intercessão. Então Jesus, né, o sacerdote no Antigo Testamento, ele era responsável, né, por interceder não somente por ele, mas também por todos os israelitas, né, por todos os judeus. E Cristo, ele acaba exercendo essa função à destra de Deus, de rogar, de interceder por nós, né? A palavra vai dizer o seguinte, lá em Romanos 8, versículo 34, né? Que Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós, né? E Cristo, ele intercede por nós até os dias de hoje, mas ele também já rogava pelos seus discípulos na época que ele estava aqui, né? De forma terrena, né? Digamos assim, né? Ele uma vez falou para Pedro, olha, eu roguei por você para que a sua fé não se desfaleça. Então ele já intercedia por nós e Deus ouvia ele. E o interessante é o seguinte, né? Ele vai dizer o seguinte, lá em João 17, do capítulo 17, versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, ele estava apontando já para o futuro. Para mim e para você. Para nós, cristãos, crentes em Deus do século 21. Maravilhoso saber isso, não é verdade? É perfeito. Queridos, nós vamos então aí terminando essa parte do altar de incenso, porque nós temos ainda aí um outro item no lugar santo, que também tem um simbolismo, uma tipologia muito bonita para nós, que é o que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Tem até uma música, né? O véu que separa. Já não separa mais. Eu não vou fazer isso com vocês aqui para ninguém sair com a gente cantar aqui, o pessoal vai desligar a televisão. Mas quando eu era criança e ouvia essa música, você sabe o que eu pensava? Que era um lençolzinho que os caras penduravam ali para separar. É isso mesmo? Um lençolzinho? Um lençolzinho? Eu tinha essa ideia, né? Que Caraca. o véu for rasgado. Será que é isso mesmo? Um lençol ali que os caras usavam? Um lençol... Vamos lá. No decorrer aqui a gente vai explicando. Eu sei. Ok? Êxodo capítulo 26, verso 33, vai dizer o seguinte. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, ou a arca da aliança. Para dentro do véu, o véu vos será separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Então, o véu, queridos, ele estar aí, vai estar aparecendo a imagem para você aí também do lugar santo para o santo dos santos. Então, esse véu, ele separava. Esse véu, ele era o último objeto, o último utensílio, o último móvel, vamos dizer assim, que estava no lugar santo. Esse véu, ele só poderia ser transpassado por uma pessoa uma vez ao ano. O sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação. O dia da expiação tá ficando bom, né, Ana? Tô aprendendo. Tá aprendendo, né? No dia da expiação, aonde ele poderia não ficar somente no lugar santo, oferecer essas ofertas ao Senhor no altar de incenso, mas ele poderia passar por esse véu e ir ao Santo dos Santos, diante do símbolo da presença, e aspergir o sangue do animal que tinha sido sacrificado. Interessante é que ele podia entrar lá de qualquer jeito, né? Que não ia dar nada, não. É ruim. Pra você ter uma noção, ele tinha que entrar lá, como eu falei um dia desse, eu não sei se foi pro Benaziel ou se foi pro Leci aqui na igreja, que me apareceram aqui de camisa do Flamengo, cara. Então tem que pra amarrar entrar uma na corda, igreja. né? Eu falei só, isso é pecado, entrar no templo com uma camisa dessa não pode, só se fosse com a cruz no peito. A cruz de Malta, aí poderia entrar. Não, aí também não. Mas aí tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura. Entrasse de qualquer jeito, ele ia morrer fulminado lá dentro. E os caras iam ter que puxar. Aí os caras iam ter que puxar, porque ninguém podia entrar lá dentro também. Então entrar no Santo dos Santos era algo muito sério, ok? Mas vamos lá, eu quero falar um pouquinho, Alan, sobre o material que foi usado na construção desse véu do tabernáculo. O véu,
do tabernáculo era feito de linho fino, torcido 6 vezes torcido, e ele era de cor azul, de cor púrpura e de cor carmesim, com imagens, com figuras de querubins estampada nesse véu, nessa cortina, vamos dizer assim. Essas cores, ela tem um simbolismo. Mas essas cores, ela tem um simbolismo não naquela época, não para aquele povo, não para aqueles dias. Isso que eu acho muito interessante. Os israelitas não tinham noção por que tinha que ser essas cores, né? Deus fala para Moisés, Moisés, o véu do tabernáculo vai ser azul, púrpura e carmesim, de linho, fino. E acabou. Acabou. Por quê? Moisés não fez essa pergunta para Deus. Ele simplesmente obedeceu. Se você perguntar para a gente aqui agora, mas pastor, por que azul, por que púrpura, por que carmesim? Se eu responder para você com uma cabeça, no Antigo Testamento, na época de Moisés, mais ou menos aí nos anos 1600 a.C., eu vou te responder uma coisa. Azul é azul, púrpura é púrpura, carmesim é carmesim. Não sei, não fala sobre o porquê disso lá. no Mas texto, né? nós vamos ver algo muito interessante nisso aí. Só te falo uma coisa. Tudo no tabernáculo era sombra simbólica de algo que estava por vir. No caso, Cristo. Ok? Vamos lá, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O Alan falou aqui, né, desse véu. Esse véu, ele não era um lençolzinho, ó lá. Ele era feito de linho, por várias camadas, torcidos e pendurados por colchetes em cima de uma vara de acácia que ficava em cima. Colchetes é mais ou menos como um pregador de roupa naquela época, ok? Esse véu, ele tinha um peso Absurdo, né? absurdo. Então não era fácil de mover, Não né? era fácil de mover, não era fácil de carregar. Agora preste atenção aqui. Se não era fácil de mover, se não era fácil de carregar, se era várias camadas de linho, que é um tecido forte, rústico, torcido, será que era fácil de rasgá-la? Nem um pouco. Já é difícil a gente pegar uma folha de papel, dobrar em vários pedaços e tentar rasgar, né? Então imagina o linho torcido. Então, esse véu não era uma cortinazinha, como o Alan aqui falou. Provocando, quando ele cantava, quando era criança, isso faz muito tempo, entendeu? Que o Alan era criança. Faz umas 2 décadas aí, quase 3. Pensei que fosse umas 4. Não. O motor rodou sem óleo, mas só tem 3 décadas aí. Então, esse linho é algo difícil de ser rasgado, de ser rompido. Era coisa forte, era coisa boa, não era qualquer forma, não. O Alan pensava que era um lençolzinho que se fazia assim e rasgava. Não é isso. Então, quando fala o véu foi rasgado, foi quase um milagre, né? Foi quase um milagre. Na verdade, foi um milagre. Foi algo sobrenatural. Não era algo natural. Não era possível o homem rasgar esse véu. Mas como eu disse, tudo no Antigo Testamento, tudo no tabernáculo, ele era a sombra daquilo que apontava para Cristo. Então, se a gente pensar nessas cores naquela época, nós não vamos ter respostas. Mas se a gente começar a olhar para o que estava por vir, uma análise histórica, vamos nos transportar agora do ano 1600 a.C. para o século 3 depois de Cristo. Ok? Ou aí os primeiros séculos
da cristandade, ok? Aí o azul, ele representava algo, Alon. E eu queria que você desse essa chave aí pra gente. O azul, qual que é a cor do céu? Azul. O azul ali no véu do tabernáculo, ele representava a natureza celestial de Cristo, né? Então as pessoas olhavam para o azul, mas o azul ele estava remetendo à natureza... Anos depois, a natureza espiritual, né? O homem celestial que Cristo ele representava, né? E a gente tem várias referências sobre isso aí, tem lá em 1 Coríntios, né, capítulo 15, versículo 47 e 48, né? Hebreus 7, 26, e ele vai dar... João também 1,18. Isso, João também 1,18. Todos esses versículos, eles são chaves para você poder entender a origem celestial de Cristo. Ok? Então o azul, no tabernáculo, que Deus mandou fazer essas cortinas, esse véu, azul é porque já estava apontando para uma coisa que iria acontecer no futuro. Existe uma tipologia, ok? Do azul do tabernáculo. Mas também tinha a cor púrpura. A cor púrpura, ela é uma cor mais ou menos um roxo. É uma cor que você olha para ela. Nós vamos colocar essa cor aqui. Dá para gente colocar? Não dá, Caleb? Vamos colocar uma cor púrpura aí para você ter noção do que é essa cor púrpura. Essa cor púrpura, ela, naquela época, ela era uma cor. Era um púrpura. Para o israelita, uma cor simplesmente, né? Púrpura. Mas vamos pensar no seguinte. Essa cor púrpura, ela também estava indicando algo lá para quando Cristo fosse estar entre os homens, entre nós. Cristo, Jesus, ele nasce e ele é criado e ele vive e ele morre dentro de uma cultura romana. Ele estava sob domínio ali, a região da Judéia, né? Não era nem mais chamado de Judá. Podemos dizer até com alguma influência ainda da cultura greco-romana. Sim, porque os romanos se apoiavam muito na nos cultura gregos, dos gregos, né? porque os gregos eram os inteligentes, né? Eram os filósofos, Os aí intelectuais. estavam os intelectuais. E Roma tinha a força bélica, vamos dizer assim, os soldados romanos, os centuriões romanos. Eles Então, eram militares, estrategistas. Por isso que se fala, não sei se você já estudou isso no colégio, se você já viu essa expressão, é o poder greco-romano, é o poder da inteligência e o poder da força bélica, ok? Mas essa púrpura, para o romano, ela era a cor que simbolizava a realeza. Então, a realeza, a soberania. Então, os reis gostavam muito dessa cor púrpura. Provavelmente, dentro da sua casa, algumas coisas, os lençóis, as decorações, eram feitos de púrpura. Por quê? Quando o judeu, vamos dizer assim, o judeu messiânico de hoje, Sim. ele começa a olhar para o tabernáculo, ele vê uma cor púrpura lá, que no entendimento deles lá era apenas uma cor bonita, mas que hoje esse judeu, dentro de uma cultura romana, quando ele olha para o tabernáculo, ele olha uma cor que simboliza a realeza. A realeza de Cristo. Né? E Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então também lá no tabernáculo, essa cor púrpura desse véu, ela também está apontando para um Rei soberano, para um Cristo que viria sobre a terra, para o Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16, Marcos 15, 16 e 17 a 18, vai falar sobre isso. Tem alguma coisa mais para acrescentar nisso aí, Alain? Nessa púrpura? Na púrpura não, acho que a púrpura já está bem elucidado aí para o pessoal que está em casa. Mas tem o carmesim também, né? Então diz aí pra gente. O que é o carmesim? Que cor que é o carmesim? Né? Geralmente as mulheres conhecem mais cor do que a gente. Né? Pra gente só tem azul, vermelho, verde, preto, branco, amarelo, né? O que passa disso. As cores primárias. Mas o carmesim é uma cor muito puxada para o vermelho. E o vermelho ele é a cor do sangue, né? A cor que representa o sacrifício. Por que isso?
Porque o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele passava pelo véu e entrava no Santo dos Santos, ele tinha que aspergir o sangue de um animal sacrificado sobre a arca. Que estava ali dentro, né? E por que que isso tipologicamente aponta para Jesus? Porque agora o sangue, né, de Cristo, ele nos cobre de todos os nossos pecados, né? Jesus, ele fez a expiação por nós, eu posso afirmar isso? Sim, né? claro. Então, a gente já está ali, o carmesim ele representava o sangue, né, que apontava para o sacrifício de Jesus, que nos permite nos achegarmos até o Santo dos Santos. Amém. Nos dias de hoje. Amém, queridos? Conseguem entender, então, que lá atrás, quando a gente diz que Deus já tinha um plano para redimir a humanidade, na Bíblia, você está vendo como o tabernáculo, a casa que ele mandou construir para ele estar entre o povo, já apontava para aquele que iria vir para ligar o homem novamente a Deus, ao Pai? Pastor, isso dá uma sensação de cuidado. Por quê? Não foi nada ao acaso. Não. Tudo foi planejado pela mente de Deus. Agora, o pessoal pode estar perguntando uma coisa lá. Por que o linho fino? Por que o linho? Aí nós já vamos ver lá naquela época. Naquela época, na época dos hebreus ali caminhando no deserto, o linho fino, ele representava justiça. Por quê? Porque se a gente for falar de justiça, a justiça é algo forte, é algo rústico. Se você for olhar as leis hoje, elas são coisas que, são, sim, determinantes. Ela não tem meia conversa. A justiça, ela é direto. O linho representava a justiça, por ser um tecido forte e, de certa maneira, também rústico. Ele é muito bonito, é muito caro, mas se você for olhar para um linho, ele não tem tanto acabamento assim. Ele é o fio ali mais puro possível. É mais bruto, né? Mais bruto. E vamos olhar para uma coisa. O que representa o justo nos dias da cristandade? O que representa a justiça, ou melhor dizendo, quem representa a justiça na era cristã? Jesus. Jesus Cristo. Então, esse linho que foi usado, eles poderiam ter usado outros tecidos, outras coisas que tinham naquela época, mas Deus fala, eu quero linho, porque o linho na cabeça deles representava a justiça. E dentro da cultura judaica, grego e romana, até os dias de hoje, Alan, é dessa forma, entendeu? Então, quando Cristo vem como símbolo de justiça, ele está representado lá no na entrada do Santo dos Santos. Ok? 2 de Coríntios 15, 21, Apocalipse 19, 8, 1 de Coríntios 1, 30, vão estar falando isso. Sendo torcido, era dobrado o fio 6 vezes, fazendo o véu grosso e pesado. Ok? Como a gente já falou. E por que o branco? O branco é o que vai representar a questão da purificação, né? A natureza da santidade, a pureza. Então, o branco ele representa tudo isso. Porque uma vez que nós fomos lavados agora pelo sangue de Jesus, ele nos deu novas vestes, né? Amém. Ele nos trouxe uma nova roupagem para que a gente pudesse gozar da presença dele. Então, símbolo de perfeição, de pureza, de santidade, era o branco. Jesus Cristo. Jesus branco. Cristo. Então, quando a gente olha para esse tabernáculo, queridos, olha, dá vontade de mergulhar de forma mais profunda para estudar isso. Mas nós já estamos terminando. E nessa cortina, dessas cores, que nós já falamos aí, também tinha a imagem dos querubins. Estampados ali. Estampados, que representavam, vamos dizer assim, a autoridade, o poder e a justiça de Deus. Isso é um pouquinho complicado da gente explicar, mas entenda isso.
Os querubins, eles eram tidos, eu já falei isso num quadro Curiosidades Bíblicas, quando eu falei sobre anjos, eles eram os guardiões do trono de Deus. Os guardiões do trono de Deus, em que sentido, Alain? Não é um sentido que um anjo ia querer invadir e tomar o trono de Deus, porque isso era impossível. Isso era impossível. Isso é impossível de acontecer. Mas esses guardiões do trono, eles têm um simbolismo nisso aí. O querubim seria uma espécie de filtro, não sei se eu estou me expressando bem, para que nenhum pecado pudesse chegar à presença de Deus. Nenhum tipo de pecado conseguiria chegar. Os querubins estão na cortina. Você passando pelos querubins, aspergindo o sangue, você estando com a vida no altar de Deus, você está apto a estar no Santo dos Santos, a adentrar pelo véu. E os querubins ficam contemplando a sua adoração. Por isso, a sua expiação, ó Deus. Né? Por isso, isso explica o tanto que o sumo sacerdote tinha que estar preparado para poder entrar ali, né, pastor? Sim, a entrada no Santo dos Santos, vamos dizer assim, ela era julgada pelos querubins. Uhum. Não, esse aqui está santo, esse aqui está purificado, esse é digno de entrar na presença do Pai. Uhum. Então, o sumo sacerdote, ele entrava diante da presença de Deus. Então, queridos, saindo da questão dos querubins aí, que a gente já falou, nós vamos então entrar no último ponto, lá, que é a representação do véu do tabernáculo. O que esse véu do tabernáculo representa? Você pode trabalhar isso pra gente? Então vamos lá, né? Qual é a representação desse véu? O véu, ele fazia a separação do homem do Santo dos Santos, né? Então, o véu, ele bloqueava a passagem do homem, né? Por Deus ser santo e o homem ser destituído da glória de Deus, ou seja, né, da glória da santidade. O homem, quando ele escolhe, né, o pecado lá atrás, lá no Gênesis, né, aqueles capítulos que a gente já estudou, ele está escolhendo praticamente, né, ele está dizendo para Deus que ele escolheu caminhar sem ele. Então, né, se a gente for ler lá em Isaías 59, versículo 1 ao 3, a ideia do texto é o seguinte: as suas iniquidades é o que fazem separação entre mim e ti. Certo? Exatamente. É aquilo que separa o homem de Deus. Então, o véu colocado ali, né, na frente do Santo dos Santos, ele está mostrando o seguinte: para você chegar até a presença de Deus, representada pela arca, você tem que estar livre, purificado das suas iniquidades. Não é de qualquer jeito que você entra aqui. Não é de qualquer maneira que você se achega até mim. Então, era isso que representava o véu, a separação do homem que estava destituído da glória de Deus. Mas se a gente parasse só nesse texto, a gente ia embora para casa triste, né? Triste. Tem um remédio? Tem a solução para isso? Tem um remédio disso aí, ué. Mais uma vez, o remédio qualquer... Jesus, Cristo. né? Cristo. Jesus. Nós sabemos, citamos, falamos que o véu que separava já não separa mais, o véu foi rasgado de alto a baixo, que já entendemos que não é qualquer véu, não era um lencinho, não era um lençol que a gente põe na cama, era algo difícil, praticamente impossível de ser rasgado, sim. Entendeu? Esse véu, essa barreira que separava, ela, vamos dizer assim, era uma barreira que foi colocada, sim, por Deus, mas era uma barreira, vamos dizer assim, que o sonho de Deus, que não houvesse essa barreira. O desejo de Deus sempre foi o relacionamento. O relacionamento, com o homem, estar junto, caminhar como caminhava no Éden. Ali no Éden, Deus visitava o homem. Mas nesse momento de peregrinação no deserto, Deus fala: construam uma casa que eu quero habitar entre vocês. Mas ainda tem pecado entre vocês. Eu vou habitar entre vocês, eu vou estar no meio de vocês, mas vocês não vão poder se achegar perto de mim
como deveria ser. Então, constrói esse véu. E no Novo Testamento nós vamos ler que quando Jesus morre na cruz, imediatamente esse véu é rasgado. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, deixa eu usar uma expressão aqui para tentar ilustrar isso, acontece o dia do Yom Kippur Mor, ou seja, o dia principal do dia da expiação e o último também, porque um sangue é derramado. E como o sangue é derramado, e esse sangue é de alguém santo, imaculado, puro, e esse sangue, ele é, de certa forma, aspergido sobre as pessoas que estão ali debaixo da cruz, ele pinga ali, aquela forma toda, de uma forma simbólica e profética, ele vem purificar todo homem e mulher, toda a humanidade, que reconheça a Jesus como esse Senhor Salvador e que pagou o preço por nós. Então o véu é rasgado por Jesus e Jesus está dizendo à humanidade: todo aquele que crê em mim, que me recebe, está livre para entrar na presença do Pai, para ter comunhão com o Pai. Você não precisa mais de passar pelo altar de holocausto, você não precisa mais passar pela bacia de bronze para se lavar. Lá no átrio ainda. Lá no átrio. Você não precisa mais parar na mesa dos pães, você não precisa mais parar diante do candelabro para colocar o óleozinho lá para continuar aceso, porque Jesus é a luz do mundo. Você não precisa mais acender esses incensos. Apenas a sua vida deve ser uma vida quebrantada, uma vida espontânea, uma vida profunda em adoração e oração a mim, que você pode e deve estar na minha presença. Você pode passar por isso tudo e se deter diante de mim, estar diante de mim, me adorar em espírito e em verdade. Não tem mais o véu. Não tem mais o véu. E qual foi o sentido que o véu se rasgou? De baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Isso tem algum significado importante? O próprio Deus, ele rasga o véu. O próprio Deus reestabelece a comunhão entre ele e o homem. E ainda mais do que isso, ele reestabelece essa comunhão e agora esse Deus, através da pessoa do Espírito Santo, vai habitar em aqueles e aquelas que reconhecem o Deus Filho como Salvador. Então quer dizer que por mais que eu tentasse subir até Deus, eu não ia conseguir. Não. Mesmo se eu fizesse uma torre aqui muito alta, eu ia conseguir não, né? Ia ter confusão, divisão de línguas de novo. Mas esse aproximamento, ele vem do céu para a terra. Ele vem dos céus para a terra. Deus escolheu estar perto de nós. Ele projetou, planejou e esculpiu a obra-prima, homem. Então, agora ele volta a esse homem. Ele quebra a barreira, ele rasga a dívida que havia entre nós. A cédula de dívida foi rasgada e ele está entre nós. Então quer dizer que o tabernáculo, ele era uma tentativa, né, de aproximação, mas ele era um remédio, ele aliviava os sintomas. Né? Cristo trouxe a cura. Amém. Amém. Que bênção. Queridos, espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra do Senhor. Na semana que vem nós vamos estar falando exclusivamente do Santo dos Santos, da Arca da Aliança, do símbolo da presença viva de Deus entre os homens. Nós vamos estar falando da arca, do material que ela foi feita, da madeira de acácia e do ouro. Vamos estar trazendo aí essa explicação, por que ouro e por que madeira de acácia. E nós vamos estar falando por que a arca é o símbolo da presença de Deus. E nós vamos olhar para dentro da arca e nós vamos entender por que a arca simboliza a presença de Deus.
Amém? Amém. Espero você na próxima aula. Vamos estar junto. É algo tremendo, profético para as nossas vidas, essa arca da aliança. Amém. Vamos orar. Nossa aula já está um pouco extensa, né? Termina aí pra gente. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor descortinou, Deus, um entendimento novo para as nossas vidas. Amém. Que a Tua presença, Pai, se manifeste sobre a vida de cada discípulo, cada pessoa, Senhor, que esteve aqui conosco, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa oração ela seja profunda, que a nossa oração, Senhor, seja um reflexo de uma vida quebrantada diante de Ti, Pai, e que o Senhor possa nos purificar dos nossos pecados, para que nós não tenhamos mais nenhuma condenação, Amém. Senhor, em buscar a Tua presença, Deus. Por isso, meu Deus, eu te peço, seja com cada um, seja provisão para aqueles que estão necessitados de alguma coisa, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós confiamos em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus e nada foge do controle das Tuas mãos. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, te pedir para que o Senhor continue com essa pessoa que está em casa nos assistindo e que seja, Senhor, uma semana de vitória na vida de cada Aleluia. discípulo de Betel e fora de Betel, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, o Pai, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém e amém.